Olá a todos, eu me chamo Davi, sou fisioterapeuta e aluno de mestrado em Ciências da Reabilitação pelo programa UEL Unopar. Meu orientador aqui é o Márcio Rogério de Oliveira. Então, o estudo a apresentar a vocês é um estudo de confiabilidade, teste e reteste da flexibilidade muscular dos adutores e rotadores externos do quadril em atletas profissionais e recreacionais de futebol e futsal. Testes são essenciais para a prática clínica. Determinar o tipo de teste e sua confiabilidade é crucial para o monitoramento dos nossos atletas e pacientes. Portanto, esses testes precisam ter validade e confiabilidade para serem aplicados. Pensando nisso, analisar a confiabilidade do tipo consistência do teste de flexibilidade muscular dos adutores e rotadores externos do quadril em atletas profissionais e recreacionais de futebol e futsal. Esse foi o objetivo do nosso estudo. Trata-se então de estudo de confiabilidade teste e reteste aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. A amostra foi composta por 19 atletas, sendo 5 homens e 14 mulheres. Foram coletados os dados antropométricos, como peso, altura, idade IMC e tempo de prática esportiva. Esses atletas também passaram por um protocolo de aquecimento, com o objetivo então de simular uma prática esportiva, como caminhada, corrida e avanço diagonal. Após esse protocolo, foram aplicados os testes pH 90 graus e pHA, utilizados para avaliar a mobilidade de abdução do quadril, e o RPQ para a rigidez passiva da rotação interna do quadril. Esses testes foram aplicados em 2 momentos, um no primeiro dia de avaliação e depois de 7 dias foram reaplicados novamente. Então, nessa figura, nós temos uma representação da execução do teste pHA. Já nessa outra figura aqui, nós temos uma representação do teste pHA 90 graus. Nota-se que tem uma diferença aí. O quadril, nesse caso, aí, está fletido em 90 graus para depois realizar a abdução. Essa outra figura mostra-se, então, o teste de rigidez passiva da rotação interna do quadril. Em relação à análise estatística, os dados apresentaram-se em distribuição normal, segundo o teste Shapiro-Wilk. Foi utilizado o coeficiente de correlação entre classe para ver a consistência dessas medidas. Foi também calculado o erro padrão de medida e mínima mudança detectável. Esses cálculos aí vão nos dizer se teve muito erro ou se teve muito erro nas medidas e se teve uma mínima mudança detectável também nas medidas. E a classificação do ICC aí maior que 0,75, considerado uma confiabilidade moderada. Nesta tabela aqui nós estamos vendo então os resultados de confiabilidade entre sessões dos testes de mobilidade para o membro dominante. Na primeira coluna nós temos os testes, segunda coluna primeira sessão, terceira coluna segunda sessão e as colunas adiantes nós temos o ICC, o erro padrão de medida e a mínima mudança detectável. Quero chamar a atenção de vocês aqui para o ICC. Então, para o membro dominante com o teste RPQ e pH 90 graus, ambos apresentaram confiabilidade aí excelente. Já para o pH do membro dominante, houve uma confiabilidade aí de moderada. O erro padrão de medida foi basicamente menos que 1 para o RPQ e o pHA, e o pH 90 graus um pouco mais que 1 aí. Como estamos falando de mobilidade, então vamos enxergar esses dados aqui em graus. Já nessa segunda tabela aqui é uma avaliação do membro não dominante. Então, novamente aqui o teste RPQ e o pH 90 graus apresentaram aí confiabilidade de moderada a excelente. Já o pHA não dominante, houve uma confiabilidade aí muito fraca. O erro padrão de medida também manteve-se próximo do 1. Portanto, os testes de RPQ, pHA e pH 90 graus mostraram uma certa variabilidade. O RPQ mostrou excelente confiabilidade, um ICC maior que 0,9. Para o pHA, o membro dominante teve boa confiabilidade, um ICC de 0,716, e o não dominante um ICC muito fraco, de 0,314, conforme a gente viu nos resultados. O pHA 90 graus mostrou excelente confiabilidade no dominante e também no não dominante. Esses resultados, então, indicam a utilidade dos testes, mas alguns ajustes aí são necessários para melhorar a confiabilidade do pHA, no caso aí o não dominante. Essas são as referências dos nossos estudos e muito obrigado a todos. Forte abraço.